Vou fazer, na verdade, não fiz ainda porque as três nós temos, né? Os padrões vai para já praticamente 2 meses de tempo. Sai 7 de maio, volta 7 de maio, volta. Já 2 meses fora? Sim, só que eu consegui umas férias dele também. É só 30 dias fora. Tá. Eu não sei se vocês olharam, já comecei as aulas de português e eu tô gravando todas as aulas. Então, tá ali, ó. Tá. Mãe, beijo. Tá. Aí já conversei com o Mano aqui, com a menina de inglês também, tá todo mundo autorizado. Tá. Eu tô colocando por enquanto. Você tá colocando por enquanto aberto. Só que é bem fácil, né? Eu sei que os outros não. Hã? Eu sei que os outros não é fácil, né? Aí não, são pouco acessado, só não conhece muito. Mas eu vou colocar senha de acesso e passar por e-mail para vocês. Eles só vão conseguir assistir o vídeo entrando com a senha no YouTube ali. Mas tem o cenário Cada um vai ter uma senha? Não, vai ser uma senha geral. Vai ser uma senha coletiva. Aí eu vou passar para vocês por e-mail. Mas por enquanto essas aulas iniciais eu estou deixando, estão abertas. Eu sei, aí assim. Tu já passou e-mail com alguém? Não. Não, vou passar, é verdade. Eu estou devendo esse e-mail. E também vou passar o cronograma para vocês fiquem prontos para fazer. Outra coisa, a outra turma vai até que a aula vai até quando? A outra? É setembro. Não é até agosto, daí setembro intensivão. Assim. Então nós temos mais tempo para trabalhar outra coisa. Bem mais, bem. Oi, o conteúdo é. Não, tu vai ficar Assim. Só que assim, o pessoal é meio nível macaco. Nível macaco. É verdade. Isso que eu me falo de nós aí. O pessoal é meio macaco. Ele fala que nós estamos aqui, ele é macaquinho. Não, vocês já estão. Não, aqui é macaco, pô. Inclusive para a gente vai procurar. Vem vazando, pessoal. Na hora do intervalo eu posso mandar um e-mail lá para a patroa ou dar uma ligada para ela. Tá certo. Porque eu tô sempre. O meu celular, na verdade, é o seguinte: é o da minha filha, né? Peguei dela. Isso é desculpa para estar usando o celular rosa, né? Acho que a gente acredita. Não, sério. Não, ela mesma não gosta de rosa. O dela é daquele. Ela ganhou, comprou, o pai dela trouxe um daqueles. Lá dos Estados Unidos, no S4. S3. S4. Não, iPod 4. É tua filha ou filho do? Ela é minha enteada, né? Ah, tá. É filha da minha esposa. E aí ela comprou uma caixinha da Coca-Cola. Ele quer que a gente acredite nessa pessoa. Claro, como é que tu não vai acreditar em mim? Tá, só não sei se tu sabe, né? Tá quente. Já que amanhã eu posso um filho ali. E aí? Só para ver que eu vou pôr um gelo ali. Tá bom. Vou colocar choque. Se enrola aí. Agora já estamos mais craques. Se tu quiser tirar a barra, tu aperta uma vez aqui de baixo. Se tu quiser cortar, tu aperta 2 vezes. Só que não está na caneta, você coloca na caneta. Tá. Boa noite para quem chegou depois, né? O já estava aí, então assim, ó, aquilo que eu falei, a apostila de exercícios, eu vou fazer uma lista, eu estou preparando um materialzinho da outra turma do CFC e do CESD, CSD lá. CSS. Isso, Aí, quando eu terminar o materialzinho quarta, aí quinta e sexta, na verdade sexta-feira eu posso me dedicar para a apostila de vocês. E aí eu já mando e final de semana possivelmente vocês estão com a lista, tá? E uma lista assim bem focada nos exercícios, ou seja, eu vou ter que sair catar na internet coisas que eu ainda não tenho. Vai ser uma lista, sei lá, de 20 exercícios, mas 20 exercícios dentro do livro que vocês está indicado lá do GeoSGS, né? É o GeoSGS, vocês? Então é desse livro que eu estou querendo baixar as questões, tá? Já pegar questões que ainda não caíram do conteúdo Do mesmo nível. Do mesmo nível, exatamente. Porque é o seguinte, eu não consegui pegar o meu livro do GeoSGS e sentar e ver, pô, as questões são igual, parecidas, eram mesmo. Porque às vezes eles juntam 3, 4 questões dentro de uma só. Tá? Eles pegam do próprio livro as questões e montam uma questão. Muda. Muda
Então, na aula de hoje... Oi? O gabarito dessas aqui. O gabarito dessas o colega copiou, depois aqui, ó. Também está aqui, ó. Está meio bagunçado aqui. Está aqui as primeiras, tá? Aí depois podem copiar aí na hora do intervalo, e conforme a gente vai parando aqui, a gente pode copiar. Então, assim, ó, previsão, aula de hoje, PA, PG e o início de análise combinatória. Né? Nós temos 4 períodos hoje, eu acho que a gente pode ir até 10h30. Na aula passada foi até 10h15, eu acho. Tá? Então, assim, vamos ser rigorosos, porque assim, é melhor nós tocar agora e lá na frente, professor, hoje acabou, né? E outra, na primeira aula era mais light também mesmo. Então, assim, progressões aritméticas. Por definição, progressão aritmética é uma sequência de números que a partir do primeiro, ó, uma coisa assim, ó, acrescenta-se ou soma-se uma constante, tá? Denominada razão. Bom, quem é que disse que tem que ser uma soma? Pode ser também uma subtração. Quem é que disse que tem que ser uma soma? Não. Não é só somando o seu anterior, então. Pode ser uma subtração. Lapisinho, em cima, na esquerda. Não, mas eu queria apagar esse aqui. Achei esse tamborzinho. Tá? Pode ser também subtraído. Por quê? Porque nós vamos ver que existe progressão aritmética crescente, decrescente e constante. Tá? Então, primeiro a gente vai pensar no cálculo da razão. O que é a razão? É essa constante que a gente vai acrescentar. Então, a razão a gente vai representar por R. Matemática é assim, R é a razão. Então, eu pego um termo qualquer, o AN, termo qualquer, menos o termo antecedente, o N-1. Tá? Então, eu pego o termo qualquer menos o termo antecedente. Tá? Então, qualquer termo que tu pegar dentro da tua PA, menos o antecedente, vai nos dar razão. Por aqui, 0, 2, 4, 6, 8. Essa é uma sequência, é uma PA. Por quê? Porque eu pego o termo 8. 8 menos o que vem antes, quem que vem antes dele? O 6. Quanto que dá? 2. 6 é um termo qualquer, menos o antecedente dele, o 4, é 2. Então, sempre tem que dar o mesmo resultado. Então, é assim que a gente calcula a razão. Fazendo um termo qualquer menos o termo antecedente. Nós vamos ter o que é o seguinte, no primeiro exemplo, nós vimos que a razão é 2. No segundo exemplo, ó, 5, 2, menos 1, menos 4. O que está acontecendo? Se eu pegar o 2 menos o anterior, que é o 5, o que eu vou ter como resultado? Menos 3. Então, o que está acontecendo? Os números estão decrescendo. Aqui, os números estão aumentando. E no terceiro exemplo, 3, 3, 3, 3, também é uma PA. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. Então, sempre a razão é 0. Então, nós tivemos razão positiva, razão negativa e razão zero. Com isso, nós podemos concluir que, se a PA é crescente, nós temos que a razão é positiva, um valor maior que 0. A PA é decrescente, se a razão é negativa, menor que 0. Chamamos de PA constante, se a razão for 0. Aqui vocês tomam cuidado depois. Por quê? Porque uma PA pode ser confundida com uma PG constante também. Tá? Isso aqui pode ser uma PA, pode ser uma PG. Depois eu mostro a diferença quando que é PA e quando que é PG. É uma coisinha só simples. Bom, para calcular qualquer termo da nossa PA, por exemplo, nesse exemplo lá, eu tenho esses 5 primeiros. Mas se eu quiser descobrir quem é o milésimo, se eu quero saber quem que é o 104º, imagina, tem que construir um após o outro? Não. Para isso a gente tem a fórmula do chamado termo geral de uma PA. E a fórmula é essa. A N é o termo qualquer, é igual ao A1 mais N menos uma vezes a razão. Essa fórmula, se vocês quiserem escrever assim, vocês também podem. Ó. O AN é igual ao AK mais N menos K vezes a razão. Por quê? Porque não é regra que eu tenho que ter o primeiro. Eu posso ter qualquer um depois do A1, que é o primeiro termo, e o último lá que eu estou querendo saber. Então eu posso, a partir do terceiro, a partir do quarto, do quinto, eu posso também calcular. Então tem essa formulazinha aqui que você pode substituir nessa daqui.
Bom, com isso, nós vamos fazer então 2 exemplinhos aqui para nós começar. Para escrever, né? Não, esse eu quero subir a tela. Acho que é da esquerda. Da esquerda. Não, esse não. Esse Dimas, esse aí. Opa. Deixar a fórmula aí. Fixar. Ainda não fixou. Não. Aperta no de cima e depois no de baixo. Esse e embaixo agora. Tenta levar esse quadrinho lá pro outro lado. Pra cá? Não vai também? Não. Não roda? Agora foi. Tinha travado. Então tá, calcule o 20º termo da PA, dê razão 3 e primeiro termo menos 11. O que eu vou fazer? O que eu quero? Se eu quero o 20º termo, então eu quero o A20. Tenho que a razão é 13 e que o primeiro termo é menos 11. Então, o A20 é o A1 mais. O N, o 20 está ocupando a posição do N. Portanto, o meu N é 20 menos 1 vezes a razão. A razão é 3. Logo, o A20, que é o que eu quero calcular, é igual o primeiro termo, que é menos 11, mais 20 menos 1, 19 vezes a razão, que é 3. Se fosse 20 vezes 3, 60. Tira 3, 57. Então, aqui é 57. Menos 11. Se fosse 57 menos 11, menos 10, nós teríamos quanto? 47. Mas é 11, então é 46. Então, o A20 é igual ao 46. Então, esse é o 20º termo dessa sequência. Começou no menos 11 e o 20º termo dela, então, é o 46. Segundo exemplo aqui, o exemplo E, calcule o 17º termo da PA, cujo primeiro termo é 13 e cuja razão é 5. A17. Igual o primeiro termo, que é 3, mais N, que é o N? É o 17, menos 1, vezes a razão, que agora é 5. 3 mais 17 menos 1, 16, vezes o 5. Aqui um erro costumeiro que a gente vê em colégio. Soma para depois multiplicar. Regra. Primeira multiplicação para depois somar. 5 vezes 16, 80. 80 mais 3, 83. Então, o 17º elemento dessa sequência, termo dessa sequência, é o 83. Tá? Então, assim, aqui nós fizemos 2 exemplos iguais, só que na prova podia ter aparecido o quê? Ao invés do primeiro termo ser 3, ele podia ter dito que o segundo termo é 3. O que a gente ia fazer? Em vez de usar o A1 aqui, a gente colocaria A2. E em vez de 17 menos 1, eu colocaria 17 menos 2. Porque eu já teria o segundo, então, na minha nota.
Esse podia ser o quinto, o sexto, o sétimo, e assim vai dependendo de cada uma das questões. Tá? Então, esses dois primeiros exemplos mais direcionados aqui, nessa partezinha de progressão aritmética para a aplicação dessa fórmula que nós conhecemos como termo geral. Na PA, vocês vão ver que são duas fórmulas, duas propriedades e uma notação especial. São 5 coisas da PA. E as mesmas 5 coisas a gente vai carregar lá para a PG. Tá? Só que na PG ainda a gente vai ter uma coisinha a mais, porque a progressão geométrica também tem a soma, tem na PA, soma finita, tem a soma infinita de termos. Tá? Que ainda não caiu na prova, não achei nenhuma questão referente a isso. Tá? Então, o que nós temos de progressão aritmética, por enquanto, é isso daqui, né? Aqui. Não vai direto no computador ali. Tem tudo lá. Isso. Subindo. Bom, aí uma coisinha chamada de interpolação aritmética. E o que nós temos? Quando termos, tá? Quando a gente tem dois termos, o primeiro e o último, a gente pode colocar vários termos entre eles. Tá? Por exemplo, quando a gente tem o 4 e o 46, e desejamos colocar entre eles 5 termos, podia ser 10, podia ser 8, podia ser 2, tá? Aqui ele quer 5 termos entre esses dois termos dados. Só que entre eles tem que formar, então, uma progressão aritmética. O que a gente tem que fazer? A gente precisa o quê? Na verdade, é dar um jeito de calcular a razão. Se a gente tem a razão, a gente consegue achar essa nossa progressão aritmética. E aí, como é que você vai resolver um exemplo de interpolação aritmética? Usando a fórmula do termo geral. Então, tem uma nova fórmula para fazer essa interpolação aritmética. E essa interpolação, tá? Então, a gente vai usar a regrinha que a gente usou anteriormente. Ali, interpolando esses 7 termos aritméticos entre o número 10 e o 98, obtém-se uma progressão aritmética cujo termo central é. Isso é uma questão de vestibular. Então, olha só. Eu tenho o 10 e entre o 10 eu quero pôr 7 números. Entre o 10 e o 98, no caso. Então tá. Quantos termos, na verdade, tem essa minha progressão? 7 mais 2, 9. Tá? Então, o meu N é 9. O meu 10, que é o primeiro termo, é meu A1. E o meu 98 é quem? É meu AN. Mas como eu sei que são 9, então esse vai ser o meu A9. O que eu quero? Eu quero o termo central. Quem que é o termo central? 9 são o total. Termo central que está no meio. Metade de 9? 4,5. Então são 4 antes, 4 depois. 4 antes, nós então na verdade queremos o termo que ocupa essa posição. É isso que nós estamos querendo. Então, para isso, basta com que eu saiba a razão, porque a partir do primeiro termo, acrescentando uma constante, pela definição, nós vamos formar todos, até chegar nesse que a gente quer. Eu tenho A9, que é igual ao A1, mais 9 menos 1 vezes a razão, que é, não sei, não queremos ela, porque é o que nós queremos calcular. O A9 é 98, igual ao A1, que é 10, mais 9 menos 1, 8 vezes a razão. O 10 que está somando, para o outro lado subtraindo, 98 menos 10, 88, igual a 8 vezes a razão. Qual é o número que multiplicado por 8 que dá 88? Nós vamos ter que é 11. Então a razão é 11. Então vai lá. 10 mais 11, 21. 21 mais 11, 32. 32 mais 11,
43. 43 mais 11? 54. Esse é o termo que nós estamos buscando. 54. Tá? Mas, nós fizemos todos esses cálculos porque nós não sabíamos uma propriedade. Que a gente vai estudar agora e vai ver que a gente poderia resolver essa questão usando uma propriedade, ou seja, podia ser mais fácil. Tá? Nós podíamos ter resolvido essa questão de uma maneira mais fácil. Mas essa é uma maneira com que a gente pode resolver 90% das questões de progressão aritmética, usando a fórmula do termo real. Tá? Então, essa é uma questão bem interessante para cair. Claro, os números na prova de vocês podem vir em número com vírgula, números racionais, ou podem vir em forma de fração. Depois nas listas vocês vão ver exemplos que eu vou trazendo para vocês, e nas aulas aí de revisão que a gente quer fazer de vez em quando, lá no sábado, eu quero fazer com vocês, se vocês estiverem dispostos, para a gente poder fazer mais exercícios na sala de aula aí. Tá? Primeiro vencer o conteúdo, depois a gente faz os exercícios. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode fazer, se não, podemos tocar? Essa partezinha aí. Ela não aceita como todo esse lado? Quando clica naquele de cima ali, ele dá o esse aqui? É, quando tu clica aqui, ele está travando. Feito. Aí, na PA nós vamos trabalhar duas propriedades, tá? A primeira propriedade diz o seguinte: em uma PA, qualquer um dos termos a partir do segundo é a média aritmética entre o anterior e o que se sucede. Ou seja, tem três termos em PA. O do meio é sempre a soma do antecedente e do subsequente dividido por 2. Que se você quiser, você pode também pegar e escrever de uma outra maneira. Tá? Qual é essa maneira? Se eu te disser que a sequência ABC, isso aqui é uma progressão aritmética, eu posso dizer o seguinte: o termo do meio, tá? O B, é o A mais o C dividido por 2. Mas o 2 que está dividindo, eu não posso passar ele para cá multiplicando, porque normalmente a gente vai ver isso nas questões. Então, tu pode escrever que é 2 vezes o termo do meio, é a soma dos dois extremos, quando tu tem 3. Então, tu pode pegar qualquer progressão aritmética, os três números que estão em progressão aritmética, nós vamos verificar isso. Então, vamos pegar uma progressão aritmética fácil, que ninguém trabalha ela, né? Vamos pegar as tabuadas. As tabuadas são os nossos primeiros contatos com progressões aritméticas no colégio. A gente só nunca ouviu falar isso no professor do colégio. Tá? Então vamos lá. 10. 2 vezes o 10, 20. 15 mais 5, 20. Ah, não sei. Pega outro. 30. 2 vezes o 30, 60. 35 mais 25, 60. Então essa propriedade ela sempre vai acontecer de uma forma verdadeira. Olha uma questão que caiu no vestibular já. Dada a PA 2x e 10, qual é a soma dos três números? Tá. Tem três números que estão em PA e um deles é desconhecido. Ou determine a sequência 1 menos 3x, x menos 2, 2x mais 1 é uma PA. Determine o próximo valor ou o termo do próximo valor. Tá? Nessas duas tem uma incógnita. Toda vez que aparecer uma sequência e ali tem uma incógnita, você usa a propriedade. Então o que eu vou fazer? O x está no meio. Então 2 vezes o x é igual à soma dos dois, do A e do C, no caso eu estou chamando. Então 2x igual a 12. Qual é o número que multiplicado por 2 e que dá 12? 6. Então, descubra que o termo do meio é o 6. 2, 6 e 10. Fechou? 6 menos 2, 4. 10 menos 6, 4. A razão é 4. Essa poderia ter sido uma pergunta. Qual é a razão? Mas não. Ele perguntou a soma dos três.
10 mais 6, 16, mais 2, 18. Então a soma dos 3 é 18. Essa era uma pergunta, mas podia ter vindo. Qual a razão? Qual é o próximo termo? Descobri a razão. O próximo termo desses 3 seria o 14, né? 10 mais 4, 14. Mas essa pergunta que eu acabei de fazer, ela está feita aqui. Então o que ele diz aqui? Sabendo que a sequência 1 menos 3x, x menos 2, 2x mais 1 é uma PA, determine o valor do próximo termo. Então, os 3 dependem de x. Toda vez que acontecer isso, usa a propriedade. Tá? Então, vai lá. 2 vezes o x menos 2 é igual ao 1 menos 3x mais 2x mais 1. Agora, propriedade distributiva, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 2, menos 4, igual 2x menos 3x, menos x. 1 mais 1, 2. Aí, equação, letra de um lado, número do outro, o 2x já está desse lado, mais o x que vem do outro, que estava negativo, troquei a operação, igual a 2, o menos 4, troquei a operação, mais 4. 1x mais 2x, 3x. 4 mais 2, 6. Qual é o número que multiplicado por 13 que dá 6? 2. Então o x vale 2. Com isso, eu vou descobrir agora quem que são os números que formam essa sequência para descobrir o próximo termo. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Não é? 2 menos 2, 0. Do menos 5 para o 0 eu não aumentei 5. Então quer dizer que o próximo aqui vai ser 5, né? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Fechou? Então quer dizer, o próximo termo é o? Esse é o próximo termo, essa é a pergunta. Agora, em vez de dar o 10, na prova de vocês ele vai perguntar assim: o valor do próximo termo é letra A, um número ímpar. Fechou? É ímpar? Não. É divisível por 3? Não. Também não. É um quadrado perfeito. Ninguém é um quadrado perfeito. É um número que veio de um outro número que foi elevado ao quadrado. O 10 veio de um número que foi elevado ao quadrado? Não. Não. Mas a raiz quadrada de 10, professor. Mas quando é quadrado perfeito, ele sempre está se referindo a um número natural. Isso é uma coisa importante que na aula passada, indo para casa, eu lembrei que eu não tinha falado isso para vocês. Um quadrado perfeito é só de número natural. Tá? E aí, 10 é um número múltiplo de 20. O 10 é múltiplo de 20. Não é múltiplo, mas é sim divisor do 20. Então a letra E ia aparecer assim: 10 é divisor do 20. Aí sim. Tem que cuidar com esse negocinho de múltiplo e de divisor. Tá? Na prova eles às vezes acabam pegando a gente por aí. Então a primeira propriedade para vocês levar para a prova é essa: a soma de 3 números que estão em PA, o primeiro mais o terceiro é igual ao segundo multiplicado por 2. Ou você tem que o termo do meio é a soma do primeiro com o terceiro dividido por 2. Ou seja, é a média aritmética dos dois extremos, é o termo que está no meio, sempre. Tá? Alguma pergunta? Não toquei lá. Eu acho que é por causa do braço aqui. Será que não? Então nós vamos ter o computador. Pelo computador é mais legal. Depois tem a segunda propriedade. O que nós temos na segunda propriedade? Numa PA infinita, tá, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Ou seja, se eu pegar numa sequência, vou pegar esse exemplo de cara aqui, essa PA finita aqui, 10, 14, 18, 22, 26, 30. Eu pego os dois extremos, 10 e 30, essa soma dá quanto? 40. Agora tu entra 1 para dentro
né? No caso da esquerda para a direita, e da direita para a esquerda tu entra 1 também. O que nós vamos ter? 26 mais 14? Também vai dar 40. Aí tu entra de novo, 1 de cada lado. O que nós vamos ter? 18 mais o 22, 22 mais 18, vai dar 40 também. Isso ele está querendo afirmar para nós que termos equidistantes são, a soma deles é igual a dos extremos. Tem 6 termos aqui. Se eu dividir na metade, vai ficar 3 para um lado e 3 para o outro. Tu pega a metade, um antes e um depois, eles estão à mesma distância do centro. Se tu pular 2 para um lado e pular 2 para o outro, eles estão à mesma distância do centro. Então, essa soma sempre vai ser igual, tá? Que daí vai gerar o que para nós? Depois, a regra da soma dos termos de uma PA, descoberta por um menino de 10 anos, né? O Gauss. O Gauss que descobriu, tinha 10 anos quando ele descobriu. Claro que a fórmula ele não descobriu, ele descobriu o raciocínio. Uma brincadeira. E eu vou dar uma dica para vocês lembrar, e se não quiser decorar a fórmula na prova. Tá? Ó, então aqui estão os resultados. Então, isso é uma segunda propriedade. Termos equidistantes também têm o mesmo valor na soma. E agora, olha só o que eu posso também fazer. Se eu pegar o 10, o 18 e o 26, ó, 10, pulei 1, 18, pulei 1, 26. 10, 18, 26. Forma uma PA também? Forma uma PA. Aí tu pensa assim, 26 mais 10 dá quanto? 36. A metade de 36 é 18. Ou seja, intercalando termos de uma mesma progressão aritmética, as duas propriedades vão estar valendo. Tá? Porque dentro de uma progressão aritmética eu posso inventar várias outras. Tá? Porque eu também podia pegar assim, ó, 10, pula 2, 22, pula 2, o próximo aqui é o 34, né? Então, o 10 mais o 34 vai dar 44. 44 dividido por 2, 22. Vai dar sempre a mesma regra anterior. Sempre nós vamos conseguir enxergar isso. Aí, vimos as duas propriedades, vimos a fórmula do termo geral. Aí tem a notação especial e depois a soma dos termos de uma PA. São as 5 coisas que tem que saber de progressão aritmética. E com essas 5 coisas vocês resolvem qualquer questão que venha ligado à progressão aritmética. Qualquer coisinha, vocês com essas 5 coisas matam. O normal é nós matarem geralmente só com a regrinha do termo geral e com a da soma. Para a prova de vocês, pelo que eu estou vendo, assim, não tem muita coisa nesse sentido diferente. Então vamos lá. Entendeu? Quando temos uma PA com 3 termos desconhecidos, que nem nós tínhamos antes, nós tínhamos aquela uma, tá? Só que naquela tinha uma letra. Então, quando tem uma letra em questão, a gente usa a propriedade. Agora, quando a gente tem 3 termos desconhecidos, e mais, quando aparecer essas duas palavrinhas aqui, ó, soma e produto. Quando tiver essas duas palavrinhas, e sempre elas vão vir juntas, soma e produto, de termos de uma PA, vocês vão usar essa notação especial, que é o termo do meio, você dá um nome para ele, chama ele X. O que vem antes dele é ele menos a razão, e o que vem depois dele é ele mais a razão. Vou botar aqui 1, 4 e 7. 3 termos em PA. Aí, se eu pensar nessa nomenclatura aqui eu tenho o 4, antes dele é o 4 menos 3, e depois dele é o 4 mais 3. Tá bom? Então, isso é o que está dizendo ali. Então, quando aparecer essas duas palavrinhas, soma e produto, vocês usam essa nomenclatura para a resolução. Bom, ali tem uma questão que caiu para a Polícia Militar lá no Paraná em 2010. 3 termos estão em progressão aritmética crescente. Se ele falou que é crescente, significa que a razão é maior que 0. Ligar essa coisa da razão. O produto dos 3, ó, o produto dos 3, aqui ó, a palavrinha produto, o produto dos 3 é 66.
e a soma deles, soma, é 18. Determine o próximo termo desta progressão aritmética. Então tá, eu tenho 3 termos, cujo a soma deles é 66, a soma deles é 18 e o produto é 66. Ele quer saber quem que é o próximo camarada aqui. Então a pergunta, o foco está no quarto termo. Bom, ele falou que é uma PA crescente, então a razão é maior que zero. Sinal que nós podemos achar 2 razões e nós vamos ter que escolher uma das duas. Qual? Aquela que é crescente, aquela que é maior que zero, para torná-la crescente. Então, usando essa nomenclatura, aparecendo essas duas palavrinhas soma e produto, eu vou ter então a soma do x menos a razão mais o x mais o x mais a razão igual a 18. A soma dos 3 termos em PA é 18. Se eu somar menos R com mais R dá quanto? 0. Não. O vermelho não quer funcionar hoje. Está cansado e o amarelo. Ó, o amarelo quer funcionar. Então tá, menos R com mais R, cancelou. Quem que eu vou pegar agora? X mais X mais X? 3x. 3x igual a 18. Qual é o número que multiplicado por 13 que dá 18? 6. Achamos então que o x vale 6. Já achei o x. Agora só falta achar a razão. Tendo a razão e o x, eu acho o próximo termo. Agora ele fala que o produto dos 3 é 66. Então, 6 menos a razão, porque é x menos a razão, só que eu já sei que o x é 6, vezes 6, vezes 6 mais a razão, é igual a 66. Esse 6 que está multiplicando, não posso passar para cá dividindo? E aí, 66 dividido para 6, 11. E 6 menos R e 6 mais R não é a diferença de 2 quadrados, produto da soma pela diferença. Então, 6 ao quadrado, 36, menos R ao quadrado, igual a 11. Depois alguém entendeu? Me pergunta. Esse menos R ao quadrado, se eu passar para cá, mais R ao quadrado. Esse 11, se eu passar para cá, menos 11. 36 menos 11, 25. Igual a R ao quadrado. Aí, qual é o número elevado ao quadrado que dá 25? O mais 5 e o menos 5. Mas como nós sabemos que a razão deles é o número maior que zero, então, razão é igual a 5. Pronto. Agora vai lá. 6 menos 5. 6 menos 5. 1. x6. 6 mais 5. 11. 11 mais 5. 16. Pronto. Agora, se ele falasse em PA decrescente, iria acontecer o contrário. 11, 6, 1, menos quanto? Menos 4. Menos 5. Menos 5 a razão. Então seria o menos 4. Tem menos 4 lá? Não. Que sem graça. Tá. Depois de todo esse pontareiro, agora eu dou uma dica. Mas poderia botar o menos 4. Poderia, claro, para dar uma. Talvez eu cairia, porque eu fiz aqui rapidinho antes de você resolver. Aí eu fiquei assim, pô, 1 de 5 mais 5, agora, cadê o outro? Aí depois tu falou, olha, é crescente aqui em cima, aí eu botei um observação aqui. Eu já feito, já Já feito. Isso é interessante, porque quando não aparecer, é sinal que não é importante ele ser crescente ou decrescente. Mas nesse caso é importante porque a pergunta é quem é o próximo. Tá? Agora, quando aparecer essa soma e produto, dica, tu pega o número da soma, aqui é 18, divide por 3, dividido por 3 sempre vai dar do meio. Então, do meio tu já vai ter sempre o valor, tá? Então, 6. Agora,
A soma tem que dar 18. Se eu chutar 5 aqui e 7, quanto que dá 7 mais 5? 12. Mais 6? 18. Fechou? Fechou. Agora tem que fazer o produto. O produto vai dar 66? Não. Aí tu vai para o 4 e para o 8. A soma sempre vai fechar. Fazendo o produto vai fechar 66? Não. Aí tu vai te distanciando, usando a segunda propriedade. A soma de termos equidistantes é sempre igual. Então eu vou pegar o 3, o 6 e o 9. Eu sei que a soma é, mas eu tenho que ver se o produto é. Não, o produto não é. Me distanciei mais um pouco. 2, 6 e 10. Não, eu sei que isso aqui é 60, 120 não. Mas 1, 6 e 11. Fechou. Tentativa e erro. Primeiro método matemático existiu. É ou não é? Sempre isso aqui, rapidinho, você vai conseguir chegar no resultado também. Por quê? Porque na prova não vai dar números grandes para isso aqui. Tá? Sempre tu pega a soma e divide por 3. No caso é 18. Pega o 18 e divide por 3. 6. Então o termo do meio tu já sabe. Aí tu pega um antes e um depois. Agora, isso aqui eu fiz para mostrar como. Mas você já poderia ter começado por aqui. Não precisava ter começado aqui. Tá? Outra. Tem uma outra questão que vocês vão fazer depois. Tem esse mesmo raciocínio aqui. Só que se você vier por esse método, você vai chegar mais rápido do que fazendo todas essas contas que nós fizemos aqui. Tá? E a pergunta era quem que é o termo anterior. Porque ele fala do quarto, a soma do quarto, o quinto e o sexto termo é tanto. O produto do quarto, do quinto e do sexto é tanto. Quem que é o primeiro? Então, na verdade, eu vou ter que descobrir quem que é o quarto, o quinto e o sexto, porque com eles eu acho a razão e eu vou tirando. Porque não precisa sempre jogar na fórmula, porque nessas horas tu tem que chegar antes ou tu tem que chegar depois. Eles não vão dando pelo quilômetro, por causa do tempo, mas por questão de dificuldade também da própria questão. Porque é mais uma regra para a gente guardar. É uma regra que assim, dificilmente você vê em alguma questão por aí, de prova. Não? Ela só está obedecendo aqui, né? Esqueci de perguntar o que há. Eu só esqueci. Aqui apaga, né? Bom, agora a gente vai falar do quinto conceito de progressão aritmética, que é o último. Depois a gente vai fazer uns 2, 3 exercícios. Ali, a soma de termos de uma PA, então é através dessa fórmula. Tu pega o primeiro mais o último, multiplica por quantos termos você está somando e divide por 2. Em vez de decorar essa regra, faz assim, ó. Mais 1? 9 mais 2? 11. 8 mais 3? 11. 7 mais 4? 11. 5 mais 6? 11. O que tu está fazendo? Quantos termos tu está somando? 10. Primeiro, né? 10 termos. Vezes o primeiro com o último. Dividido por? Não é? Quantas somas eu estou fazendo? 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que é dividido por 2. A regra. Tá? Então, 10 é o número de termos que eu estou somando. 1 mais 10 é o primeiro e o último. Mas nem sempre eu vou ganhar o primeiro e o último. Então, eu posso fazer o quê? Somar termos equidistantes. Dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque eu sempre vou ter que pegar 2 números para somar. O Gauss descobriu com 100 números, com 10 anos. O professor não queria somar os números de 1 até 100. E aí o professor achou que ele ia ficar um monte de tempo, ele fez rápido, o professor demorou mais tempo do que ele. Porque ele enxergou isso. Mas não tem que levar até o 100 na prova, faz do 1 até o 10. Aí tu constrói rapidinho a prova. Esse aqui é o número de termos, esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o último. Somados, né? Dividido por 2. Agora, outra dica. Esse número de termos pode ser um número par
ou essa soma vai ser um número par. Sempre um desses resultados é par. Para quê? Para simplificar com esse 2. 10 mais 1, 11. Mas quantos termos são? 10. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 11, 55. Faz essa soma que você vai ver que vai dar 55. Então, sempre o par vai estar em um desses dois. Pode até dar os dois da par, tá? Isso vai depender dos números. Mas um desses eu garanto para vocês que sempre vai ser par, para poder cortar com esse 2. Então, já sabem que esse 2 sempre vai ser cortado. Olha lá, eu peguei um exemplo ali, ó. Ah, está errado o número lá. Calcule a soma dos 30 primeiros termos de uma PA. 13, 16, 19, aqui é 22. Não 21, 22. É uma PA de razão 3, cujo primeiro termo é 13. Mas eu quero fazer a soma dos 30 primeiros. Então, para fazer a soma dos 30 primeiros, usando a regra, eu tenho que ter o primeiro e o último, vezes o número de termos, que são 30, dividido por 2. Mas eu não tenho, eu tenho o primeiro, tenho, 13 eu tenho, mas eu não tenho esse A30 aqui que eu faço, eu uso a fórmula do termo geral. Então vai lá, o A30 é o A1 mais 30 menos uma vezes a razão. Então eu tenho o quê? O A1 é 13, 30 menos 1 é 29, a razão é 3. 29 vezes 3 é 87, com mais os 3, 100. Então o 30º termo da nossa PA é 100. Aí eu venho para a fórmula. 100 mais 13 vai dar quanto? 113. 113 vezes 30, depois dividido por 2. 113 vezes 30, olha como é que a gente pode fazer essa continha? Só multiplicando por 3, né? Primeiro, dá 9, dá 3, 3. Acrescenta esse 0. 3.390. Dividido por 2. Qual é a metade de 3.000? 1.500. Qual é a metade de 300? 150. Qual é a metade de 90? Aí tu soma. 150 mais 45? 195, né? 195 mais 1.500? 1.695. Ok? Não deu? Esse aqui para cortar com esse? Por que eu não cortei o 30 com 2? Porque multiplicar por 30 é mais fácil do que multiplicar por 15. Concorda? Então, quando o número em cima termina com 0, e na PA normalmente termina com 0 ali em cima, evitem simplificar. Procurem multiplicar primeiro e depois dividir por 2, porque dividir por 2 é pensar na metade. E pensar na metade é uma coisa mais fácil, tá? Então, procurem fazer isso na hora da prova. Ok? Eu tenho a questão número 15 aqui para vocês, que é a questão mais complicadinha que eu acho que tem nesses exercícios da lista aí, tá? A questão da FUVEST, esse aqui, se eu não me engano, está no livro do Chelsea S, tá? Se eu não me engano, tem uns... As outras eu não recebido, Só que vão tirar a letra Muitas S. tem. Oi? Vai cair na prova, vai tirar a letra S, só que é só 4 alternativas. É, né? Só tira a letra E. Eu acho que até a resposta certa. Vai lá. Uma PA é tal que o A1 é 8 e o AN é AN menos 1 mais 12. Onde o N é maior ou igual que 2. O que ele quer? A soma dos 20 primeiros termos. Então vamos lá. Para nós fazer isso, o que nós vamos precisar? Primeiro, vou apagar aqui. Posso? Deixa eu ocupar melhor o nosso quadro. Ah não, cadê a borracha? Calma. Apaga tudo de uma vez só. Essa aqui não dá. Eu vou ficar cansado hoje. Depois eu vou ficar. Acho que não, né? Então vamos lá. O A1 eu já sei que é 8. Eu tenho que achar o A20, concorda comigo? Mas olha o que é o AN menos 1. 19, isso aí. Vai 19. Eu vou ter que pensar no A19. Mas eu sei quem é o A19? Não. Então eu estou ferrado. Porque eu vou ter que fazer todos os outros. Só que isso daqui não é o termo
lá da regra do cálculo da razão? É ou não é? Sim. Então eu tenho o termo antecedente mais 12. O que é esse 12 ali? Razão. A razão. Esse 12 já é a razão. Eu não precisei nem calcular. Então aqui eu já tenho a razão. A razão é 12. Agora, se eu sei que a razão é 12 e que o A1 é 8, eu não consigo achar o A20 facinho? Consigo achar o A20. Como é que eu acho o A20? Fazendo o A1 mais... Se eu quero a soma dos 20, então é 20 menos 1 vezes a razão, que nós sabemos que é 12. Então, substituindo, o A20 é igual ao A1, que é 8, mais 19 vezes a razão, que é 12. O A20 é igual. Se fosse 20 vezes 12, era quanto? 240. Mas tem um 12 a menos, é 19. Então vai dar quanto? 238. Hã? 28? 28. 228. Acrescenta esses 8, vai dar quanto? 236. Esse é o A20. Pronto. Com o A20, o A1 e a quantidade de termos, que ele quer 20, eu acho a soma. Então, vamos lá. A soma dos 20 primeiros é igual a 8 mais 136, 244, vezes 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 não é 10? Aí nesse caso vale a pena. Porque pegar 244 vezes 10 é 1 zero a mais. Não falei que era letra aí? Tá? Então veja, é uma questão que, se eu não me engano, está no livro do Gelskes. Exatamente essa questão. Então, essa linguagem não é comum para um aluno aqui do Rio Grande do Sul. Do estado até que é. Tá? É uma linguagem diferente. Tá bom? O termo qualquer é o termo antecedente mais a razão. Agora, eu tive que descobrir que isso aqui, ou enxergar que isso aqui é o termo antecedente. E o AM é o termo qualquer. É o termo qualquer. Termo qualquer menos o termo antecedente dá razão. Primeira coisa, primeira fórmula que a gente viu hoje. Calcular a razão, basta eu ter um termo, fazer menos o termo antecedente. Então, por isso, nós temos essa primeira questão aqui. Eu acho que é uma questão tranquila de vocês fazerem. Agora as outras, é só dar uma caminhadinha. Pode se divertir. Alguma pergunta? Se eu não me engano, não tem nenhuma DTA nas provas que eu vi. Eu não consegui pegar toda ainda. Eu pedi para o André. Eu acho que tinha uma de interpolação. Tinha? Mas era diretona dos 3 termos. Tá. Se eu não me engano, acho que a prova que eu fiz tinha uma. Tinha os 3? Fiz em 2011. Tá. Eu acho vou dar uma olhada. Uma questão, não lembro o que foi, mas acho que Eu tenho uma de PG. Não, acho que era, não sei se era piada ou se era PG, agora se me engano. Tranquilos? Mas era difícil, não era direto a questão assim. É. Só jogar direto na forma que você saiu, não era famoso, não. Eu vou. É igual aquela termo geral do Birroquinho, também tinha uma também, que era só jogar na forma direto. Eu demorei em fazer porque eu estava errando o sinal no meio do caminho para achar o sinal que eu estava errando. Eu estava aplicando a forma, mas estava bem errado. Eu, caraca, a forma não está certa, alguma parada que eu estou fazendo errado no meio do caminho. Eu perdi um tempão nela, eu achava que eu estava errando o arco. Geralmente eu também Aí nos últimos minutos finais, aí eu voltei nela, deixei nela, falei, porra, a forma é essa, cara, aí eu fui embora. Aí no final ali, fiz ela de novo, aí no sinalzinho eu estava errando, aí eu consegui sair da questão. Eu errei uma questão no concurso agora, como professor de Instituto Federal, pelo sinal, uma divisão de polinômios. Eram pequenos polinômios. Olha a fraca que vocês faziam. Se divertir. Tá fazendo o breu fino? É. Tá fazendo o breu fino? E aí na meio que faço aí. Progressão geométrica. A diferença entre a aritmética e geométrica é que na progressão aritmética a gente vai acrescentando, vai somando ou diminuindo o número. E na progressão geométrica a gente vai multiplicando. Tá? Então, a ideia da progressão geométrica para qualquer prova, eu sempre digo para
vocês. Guardem a razão 2, 3, 5 e 10. E as inversas. 1/2, 1/3, 1/5, 1/10. Eu escrevo com vocês, se vocês quiserem assim. Nós somos foda. Se vocês quiserem, a gente bota um videozinho na internet. Por quê? Porque é assim que cai nas provas. Em todas as provas que eu vejo da ESA, SPSEX, essas regras acontecendo. Tá? A razão da PG 2, 3, 5 e 10, ou as inversas. 1/2, 1/3, 1/5, 1/10. Então, vamos lá. Nós temos aqui duas sequências. Essa sequência aqui, que é famosa, 1, 2, 4, aqui não é 16. É 8, tá? Uma arrumadinha lá que é 8. Daí que vem o 16. Acho que apagou ali na hora de montando o polígrafo, apagou. É uma progressão geométrica de razão 2. Agora a gente vai ver por quê. Porque para calcular a razão de uma progressão geométrica, a gente tem que pegar o termo qualquer e dividir, que é o contrário, né, de multiplicar, é dividir pelo termo anterior, antecedente. Aí, a razão a gente chama de Q. Por que eu chamo de Q e não chamo de R? Quociente, né? Divisão de dois números, o resultado é quociente. Quociente é a letra Q, tá? E aqui eu tenho uma outra pegadinha. Coloque aí, pegadinha do... Não, é do gentil. Que é essa sequência aqui, menos 3, 9, menos 27. É uma progressão geométrica? É razão negativa. Quando a razão de uma progressão geométrica é negativa, ela sempre vai alternar um valor negativo com um positivo. E aí, isso aqui não é uma razão, não é uma PG, isso, porque tem um positivo e um negativo. Prova da Brigada Militar do ano passado aqui do Rio Grande do Sul, caiu pegadinha, a galera caiu. Tá? Não, porque não tem que ser crescente ou tem que ser decrescente. Na progressão geométrica tem essa possibilidade de alternância de sinais. Nos valores não. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27 e assim por diante. Mas a razão é negativa, menos 3. Menos 3 vezes menos 3, mais 9. 9 vezes menos 3, menos 27. Menos 27 vezes menos 3, mais 81. E assim por diante. Tá? Essa aqui é uma que tem um vestibular também. Então, eu sempre vou pegando exemplos de vestibulares e trazendo. E sempre tirando aqueles livros. Só não tinha o Gelson e essa para tirar mais nem tempo para fazer. Mas as listas vão vir focado no Gelson e essa. Tá? Tem PDF do Gelson e essa? Tem. Mas eu prefiro digitar mesmo. Fazer. E geralmente tu acha em Word lá, porque tu digita só as primeiras 10 palavras da questão, tu já tem ela na internet, alguém já não tem ela. Bom, então para calcular a razão de uma PG é um termo qualquer dividido pelo termo antecedente. A fórmula do termo geral para uma progressão geométrica é essa daqui, o AN, ou seja, o termo qualquer da nossa PG é o primeiro termo vezes a razão elevado no expoente n-1. Por quê? Vou pegar esse aí aqui em cima e depois a gente apaga. Nós tínhamos esse exemplo aqui. Tá? Temos essa progressão geométrica aqui. Se eu quiser achar o A na 12, o 12º termo, pergunto para vocês, como é que eu acho usando essa fórmula? Pego lá, o A1 vezes a razão, e como eu tenho o A1 já, quantas vezes eu preciso pegar a razão? 1, 2, 3, 4. Quando eu cheguei aqui no 16, quantos números eu tenho? 5. Mas quantas vezes eu precisei da razão? 4. Por isso que é n-1, é o número de termos menos 1. Por isso que é pn-1. Tá, só que trocamos miúdos. O A12 é 1 vezes, qual é a razão aqui? 2 dividido para 1, 2. 4 dividido para 2, 2. 8 dividido para 4, 2. A razão é 2. O n, o 12 está ocupando a posição do n, menos 1. Uma vezes qualquer coisa, é essa qualquer coisa. E essa qualquer coisa é 2 elevado na 11. Decore o 2 na 10.
1024. Aí multiplica ainda uma vez por 2. Ou seja, 1024 mais 1024. 2048. Essa é a resposta. Tá? Agora, e se eu não quisesse começar no 1? Digamos que eu quisesse começar no 16. Eu poderia tranquilamente. Como é que eu ia fazer? A12 é igual. O 16 não está ocupando a quinta posição? Então, eu vou pegar o A5 vezes a razão, só que é elevado na 12 menos, que eu estou no primeiro termo? Não, eu estou no quinto. Então, assim. Certo? Aí tu vai pegar 16 vezes a razão não muda. 2. 12 menos 5, 7. 2 elevado na 7 é quanto? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 na quinta, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Então, 16 vezes 128. Multiplicando isso, nós vamos chegar no mesmo 2048. Talvez mais difícil do que nós fizemos anteriormente. Tá? Porque multiplicando 2 em 2 é só dobrando, é fácil. Tá? Então, isso é uma possibilidade. Então, a fórmula do termo geral pode ser usada essa, ou vocês podem trocar por essa daqui. O AM é igual ao AK vezes a razão N menos K. Esse K é um termo qualquer entre o A1 e o AM. Aquele primeiro e aquele que eu quero. Então, eu posso pegar qualquer um ali no meio. Tranquilamente, sem problema nenhum. Bom, aí eu peguei uma do meu acervo, questão bem legalzinha. Depois tem uma de vocês aí, já que eu não vou com vocês. O primeiro termo de uma progressão geométrica é 10. O quarto é 80. Logo, a razão desta progressão é possível pergunta. Então, o quarto termo é 80. O A4 é igual. Eu não tenho um A1 aqui já? Tenho. Vezes a razão, 4 menos 1. É ou não é? Bom, o A4 eu tenho que é 80. O primeiro termo eu tenho que é 10. A razão é a minha pergunta. Então, o que é que eu quero? 4 menos 1, 3. O 10 que está multiplicando, passa dividindo. 80 dividido para 10 é 8, né? 8 é igual a, que é o cubo. 8 não é 2 elevado ao cubo? Sim ou não? É ou não é? Aí, o vermelho. Acabou. Bom, se eu tenho um número que está elevado ao cubo e do outro lado também, posso cortar. E aí, igualei as bases. Razão é 2. Razão é 2. Tem que treinar muito. Bem das provas, Oi? Bem das provas. Sim. Na próxima? A de PA caiu aquela soldadinha que tinha fileira. Ah, é verdade! Agora que eu me liguei mesmo no soldadinho, desenho do soldadinho. Tem um soldadinho, depois 2, depois 4, 3. Até um tanque, Isso aí, é verdade. Tá certo. Achei que aquilo era da ESA, não é? Tá. Chegamos aí então que a razão é 2. Tem essa daí mesmo. Mas aí a gente pega ela aí e faz depois. Podemos ir para frente? Ó, agora a gente vai fazer duas. Uns 2 exemplos. Exemplo P é do concurso, tá, gente? Exemplo P é do concurso. Próximo. Questão adaptada da VUNESP. VUNESP é mais ou menos o estilo de colégio de concurso militar.
simplesmente questão teórica, não tem muita inovação, muita interpretação. Olha ali o que ele diz. Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem: uma tábua na primeira vez, e em cada uma das vezes seguinte, tantas quantas já estejam na pilha. Por exemplo, primeira pilha, uma tábua. Segunda pilha, 2 tábuas. Na terceira pilha, as 2 e mais 2, ou seja, 4. Na terceira foi. Na quarta, as 4 que já tinham e mais 4. E assim por diante. Determine a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª pilha. Não é praticamente a mesma questão que a gente fez anteriormente? Você já sabe até a resposta, né? Tá? Então eu quero o do 12º. Só para nós não fazer igual, eu vou começar a partir do segundo, ó. 2 tábuas. Então, o A12 é o A2 vezes a razão elevado na 12 menos 2. Certo? Então, o A12 nada mais é, quem que está na segunda pilha, 2 tábuas, vezes a razão. Concordam que está aumentando em dobro, né? Então a razão é o dobro quer dizer 2 vezes, 2 elevado na 10. 2 elevado na 10 vezes 2 elevado na 1. Produto de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Ou 2 na 10, todos nós já somos quase carecas de saber, né? Que é 1024, 1024 vezes 2. 2042. O exemplo que eu trouxe já é um exemplo que estava ali na sequência. Agora, eu acho massa um curso de militar assim, da base também, é porque eles inventam alguma coisa dentro da pergunta para ser diferente, para dar uma pegadinha. Porque enrola às vezes a gente, mas não é uma coisa assim que seja muito mirabolante. Não seja uma coisa sobrenatural. Ó, tu nunca vai encontrar isso daqui num vestibular, por exemplo, aqui de Santa Maria, da Federal. Mas, olha ali, numa PG crescente, temos que o primeiro mais o terceiro termo é igual a 100 e que o segundo é igual a 14. A soma dos algarismos do quarto termo, o que ele quer? Antes nós só tínhamos que calcular o quarto termo. Aqui não. Aqui tu tem que calcular o quarto termo e somar. Estão entendendo? Essa é as pegadinhas que caem nas provas de vocês. É isso que eu estou achando assim, bem legal. Eu gosto desse tipo de questão. Assim. Gosto mesmo. Ele quer saber, então, o que é a soma dos algarismos do quarto. Se eu sei que o primeiro mais o terceiro é 100 e que o segundo é 14, o que eu vou usar? A propriedade da PG. Qual é a propriedade da PG? Eu não passei para vocês, vou passar lá exatamente agora. Tá? A propriedade da PG é o seguinte: o termo do meio, você faz o que? Eleva ao quadrado, e isso é igual ao produto dos extremos, ou seja, do primeiro para o terceiro. Aí eu pergunto, eu tenho o produto do primeiro para o terceiro? Não, né? Eu tenho a soma. Se fosse PA, estava guardadinho, né? Mas eu não tenho. Então tá, o que eu posso fazer? Esse terceiro termo, eu não posso escrever ele em função do primeiro? Posso, né? Então eu posso dizer que o A3 é o A1 vezes a razão, igual a 100. E o A2, eu não posso escrever que o A2 é o A1 vezes a razão? Isso é igual a 14? Ele é razão quadrada, né? Peraí. Razão quadrada. A razão, que o A3 é o que é o quadrado. O A3 é a razão quadrada. Aqui, isso. Certo. Esqueci. Razão ao quadrado. Tá? A razão ao quadrado. Agora, o que dá para fazer com isso daqui? Eu não posso pegar isso daqui e escrever nisso daqui, vamos ver se ajuda em alguma coisa. Isso daqui não é 14? Dá. Mas vai me ajudar em alguma coisa?
Pode ser? Então fica assim, A1 mais 14 vezes a razão é igual a 100. O que é 14 vezes a razão? Que vezes que, vezes que, vezes que. Não me ajudou em nada. Concorda? Mas fica interessante botar ali A1 igual a 14 sobre Q. Aí depois substituir na de cima. Ah, esse é o caminho que nós vamos ter que fazer. Só fiz esse para a gente ver o seguinte: na hora da prova eu fiz um caminho, cheguei num lugar, ele vai me ajudar a ir para algum lugar? Nesse aqui não. Então, na hora da prova, agilidade. Aí sim, eu fiz planejamento. Tá? Só para vocês verem. Tá? O interessante aqui não é esse caminho. O caminho é isolar aqui. Por exemplo, quem sugeriu? A1 igual A 1 a 14. é igual a 14 sobre o quê? Vai substituir em cima. Aí substituir o A1 aqui por 14. 14 sobre Q. Então nós vamos ter 14 sobre Q é igual a 14Q. Não, aqui é mais, né? 14 sobre Q vezes Q ao quadrado igual a 100. Dá para cortar esse Q com um Q daqui. E aqui, 14 sobre Q mais 14 vezes Q igual a 100. Isso daqui nós já não tínhamos antes, essa partezinha, esse 14 aqui. Quando eu isolei antes aqui, não tinha 1 mais 14Q igual a 100. Só que antes tinha duas incógnitas, agora tem uma. Tem uma incógnita. Tá, como é que eu vou eliminar essa incógnita aqui? Tirar o MMC. Tirar o MMC. Aprender a mexer nisso aqui logo a pouco. Q dividido para Q, 1 vezes 14. 14 mais Q dividido por 1Q vezes 14Q. 14Q ao quadrado. Igual Q dividido por 1Q vezes 100. 100Q. Tá por causa do... Esse Q agora, o que eu posso fazer com ele? Eliminar, né? Então, isso aqui não virou uma equação de segundo grau? Sim. É? Então, só arrumando aqui vai ficar 14Q ao quadrado menos 100Q mais 14 igual a 0. Eu passei o 100Q para cá. Esse aqui, dá para dividir o 100 dá para dividir por 14? Não. Dá para simplificar. Mas dá por 2, né? Dá para simplificar por 2 toda essa equação. Aí vai dar 7Q ao quadrado. 7Q ao quadrado. É porque acho que eu estou fazendo só. Ah, era isso que na aula passada eu tinha dito. 7Q ao quadrado menos 50Q mais 7 igual a 0. Ah, eu queria aprender a recortar e levar para o outro. Ah, tinha que ter dado. Fazendo essa aqui agora, essa básica. Menos 50 ao quadrado, 2.500. 7 vezes 7, 49. Vezes 4, se for 50 vezes 4, dá 200. Mas é 49, então vai dar 196. 196 subtraindo. Então, 2.500 menos 196. Isso vai dar quanto? 2.304. 2.304. Fechou esse, eu sei que existe. Então. Aliás, isso aí a gente pode trabalhar agora. Na aula passada eu não dei para vocês isso. Tu vê, ó. Isso aqui a gente vai. Ah, é isso que eu queria. Ctrl Z. Ah, é, tem Ctrl Z. Ctrl Z. Não.
Tá. Nós estávamos aqui. Tá? Fizemos o delta e achamos 2.304. Agora já imaginou calcular a raiz desse trem aí? Tem que decompor, não sei o quê, lembra? Tá, eu descobri a seguinte regrinha, ó. Todos vocês sabem? Aproximação. Sabem todos esses? 5, 4, 3, 2, 1. Agora, se eu acrescentar 2 zeros aqui, 100. Qual é a raiz quadrada de 100? Se eu aproximar mais 2 zeros aqui, 400, a raiz vai ser 20. Tá fora do papel aí, não tá... Ah, eu não vi isso que tá fora, tá. 930 de 1.600, 40. 2.500, 50. Concordam que esse número está entre 1.600 e 2.500? Tá. Aí, você olha para o final, termina com 4. Quais são os números que multiplicam e terminam com 4? O 2 vezes 2. Então, a resposta pode ser o 42, porque a resposta vai estar entre 40 e 50. Ou pode ser o 48, né? 8 vezes 8, 64. Se tu multiplicar 42 por 42, vai dar 1.716. E 16. 1.700 e alguma coisa com 4. Então não é. Então só pode ser o 48. Tá? Então fazendo Bhaskara, x é igual menos 50, mais ou menos a raiz quadrada de 2.304 sobre 2 vezes o A que é 7. Então vai ser 50 mais ou menos 48 sobre 14. X é igual 50 mais 48, 98. 98 é múltiplo do 14. 7. Ele não falou PG crescente? 7 multiplicando por 7 é crescente ou decrescente? Crescente. 14 vezes 7, então 14, o A2 não é 14? Se eu multiplicar por 7, 14 vezes 7 vai dar um 98, então vai crescer. Então, a razão é essa. Porque a outra razão, o outro Q que nós vamos achar aqui, né? Não é o X, é o Q, aqui, ó. Nós estamos procurando a razão. O que nós vamos achar para o outro? 50 menos 48, 2. 2 e 14 dividindo dá 1 sétimo. 14 vezes 1 sétimo dá quanto? Dá 2, né? Então, do 14 veio para o 2. Ela cresceu ou decresceu? Cresceu. Então, sempre nós vamos achar duas. Daí nós temos que ver qual das duas é que vai tornar ela crescente. Então, vamos lá. O A1, o A2 é 14 e o A3. Como eu descobri que a razão é 7 ou 1 sétimo, isso, então nós vamos ter o 14, 14 vezes 7, 98. E 14 dividido por 7, 2. Ele quer o 4, né? Ele quer o 4. Próximo. Então, vezes 7, nós vamos ter 63 mais 5, 68, né? Agora soma os itens de E aí soma esses três algarismos. Trabalhoso. Tá? 13 minutos. 3, é a média, né? De 3 minutos. 2 minutos e meio. Aí, 6 mais 6, 12. 12 mais 2, 20. Eu quero fazer tudo chegar nessa soma. Ah, nossa, chegou até. O cara vai esquecer o que ele está perguntando. Ele vai chegar no precisa dizer, porra. Vai ter os números, né? Cara, porra, né? Agora, isso daqui, ó, vai ajudar vocês a facilitar um monte. Porque imagina decompor o 2.304
por 2, 3 por 2, depois eu troquei, por 3, depois eu troquei. E até tu chegar que a raiz vai dar 48. Eu sempre faço por aí. Tá? Sempre vou fazer por aí. E eu não me preocupo, sabe por quê? Porque se não der uma raiz exata, nas alternativas vai aparecer raiz não exata. Então aí eu me preocupo. Mas como nesse caso as respostas são todos valores tranquilos, não vai ter problema. Tá? Então a resposta vai dar 20. Vamos lá. Vou ter que aprender a ver corte, cola. Para a próxima aula eu vou trazer tudo já em PowerPoint. Aí a questão fica só ela, dá para usar todo o quadro. Vai ficar assim, vai ficar a escrita dela aqui em cima, aí fica tudo aqui para baixo. Tranquilos? Vamos para frente. Então a resposta fica a letra D, né? Número 20. No termo geral o segundo termo ao quadrado igual ao primeiro vezes o terceiro. Oi? O termo geral não. E do meio ao quadrado é igual a multiplicação do primeiro com o terceiro. Com o terceiro, Essa é a fórmula, a propriedade. Isso, propriedade. Que eu não tinha falado, eu aproveitei para pôr nesse exercício. E se fosse multiplicação do primeiro para o terceiro, nós usaríamos aquela propriedade. Tá? Se caísse naquele caso de negativo, positivo, negativo. A razão, aí ia falar que a progressão geométrica é alternante. Aí nós íamos ter que calcular a razão e nós chegaríamos numa positiva e numa negativa. Aí a gente ia usar a negativa. Eu não posso considerar essa daí então como crescente, nem decrescente? Não. A progressão geométrica ela vai depender de quem é o primeiro termo e quem que é a razão depois. Se o teu primeiro termo for um número inteiro e a razão for um valor maior que 1, aí ela vai ser crescente. Mas se for uma fração e a tua razão for maior que 1, ela vai diminuir. Por exemplo, meio. Meio. Se tu multiplicar por 2, metade vai virar 1. Metade para 1 está aumentando. Agora, se tu começar no inteiro e a tua razão for uma fração, o que acontece? Aí multiplicando, tipo assim, vamos lá, 5, e a razão é 1 meio, vai ficar 5 meios. 5 meios é menor, então está diminuindo. Né? Então vai depender de quem que é o teu primeiro termo, a tua razão ela vai ser ou uma fração, ou vai ser um número inteiro. Então vai ser 2, 3, 5, 10, ou 1 meio, 1 terço, 1 quinto, 1 décimo. Aí tu vai ver o que acontece. Porque se ela começar num número negativo, daí acontece uma coisa. Se ela começar num positivo, aí é outra coisa que acontece. Vai depender do ponto de partida dela. Se ela vai começar nos positivos, ela vai começar nos negativos. Ela pode começar no negativo. Aí vai ver o que vai acontecer. Quer ver? Não, eu estava pensando naquela que o termo é negativo. Igual menos 3. Ela é positivo e negativo. Isso. Alternante, né? É alternante, então ela não é nem crescente nem decrescente. Tu não classifica ela nisso, ela vai ficar alternando. Porque naquela lá tinha assim, menos 3 foi para o 9. Aí foi para o menos 27. Menos 27 não é menor que menos 3? Aí o próximo vai dar 81. 81 é maior que 9. Então os termos positivos vão aumentando, mas os termos negativos vão diminuindo. Mas isso porque começou no termo negativo. Agora vamos começar no 3. 3 vezes menos 3, menos 9. Menos 9 vezes menos 3 vai dar mais 27. 23, 27. Vezes menos 3, menos 81. De novo, o negativo está diminuindo e o positivo está aumentando. Então, 2 exemplos. Será que isso é uma confirmação que sempre vai ser assim?
Aí eu não sei dizer ao certo, mas a gente pode fazer depois no intervalo e ver. Mas sempre vai ser assim, um vai subir, um vai descer. No alternante, por isso que fala alternante, alterna positivo com negativo, um deles é crescente e o outro deles é decrescente. Vai acontecer isso aí. Tá? Boa, gostei. Bom, termo geral, progressão geométrica, propriedade, ou a soma dos termos de uma PG finita. Então, quando a gente tem um número finito de termos, a gente vai fazer a soma. Bom, aqui, gente, eu vou dar um bisu para vocês. Nessa, dificilmente você precisa fórmula. Por quê? Porque numa PG nunca os números são vários, números que nem na PA. Na PA tu soma 30, 50, 100. Na PG não. Na PG você vai somar no máximo até 10, 12 números. Então, às vezes, na hora ali, rapidinho, somando eles fica mais rápido. Só que o problema é que se a resposta for o quê? 2 elevado na 30, 2 elevado na 40, ou seja, uma potência. Então, não precisa multiplicar, não precisa fazer conta. Então, sim, nesse caso, a gente precisa da fórmula do termo de uma progressão geométrica. Então, a soma finita é essa regrinha aqui. A soma não é tão fácil quanto a PA. Pega o primeiro termo, multiplica pela razão elevado em quantos termos você quer somar, menos 1, dividido pela razão menos 1. Vamos lá. Na PA, eu tinha o primeiro termo, o último termo e a quantidade de termos. Aqui, quem é que saiu? O último termo. E quem que está ocupando uma posição do último termo? A razão. Aqui eu tenho que saber a razão da PG. Na PA não precisa, necessariamente não precisa saber a razão da PA para fazer a soma. Mas na PG tem que saber. Senão tu não consegue resolver. Agora, fazendo 3 exemplos aqui, ó, de concurso, de prova e tal, você não vê que não precisa da fórmula. Tá? Primeiro, uma pessoa no automóvel vai pagar em 7 prestações. Não vai dar 20 prestações. Vai dar 7, 10, 6, 5, um número pequeno. Ó, de modo que a primeira prestação é R$100 e que cada uma das seguintes é o dobro da anterior. Dobro, triplo, quádruplo. Essas palavrinhas vão dar razão. Metade, terça parte, quarta parte, quinta parte. Isso tudo sempre vai dar para nós a razão. Então, o dobro da anterior vai ser para nós o motivo de cálculo de razão. Nós não precisamos calcular. Aí a razão. Ele quer o preço do automóvel. O preço do automóvel é o quê? A soma das prestações. Então, olha só. Se são 7 prestações e a primeira é 100, vai lá. A segunda é quanto? 200. A terceira, 400. A quarta, 800. A quinta, 600, perdão. A sexta, 3.200. E a sétima, 6.400. Regrinha de somar começa do maior para o menor. 6.400 mais 13.200 são 9.600. Mais 1.000, 10.600. Mais 600, 11.200. Mais 800, 12.000. 12.400, 12.600, 12.700. Letra I. Entendeu? Então, por isso que eu digo que a fórmula, às vezes, não é necessária. Agora, vamos fazer para a fórmula. Como é que é? Usando a fórmula. Azul, branco, azul, vermelho, amarelo. Cancela, garoto. Amarelo, branco, não. Amarelo, não. É vermelho. Preto, não, vermelho. Ai, garoto, agora não. Dá um salve para os colorados, né? Meu afilhado lá, eu disse para ele, cara, não precisa nem torcer por Inter, vai dar 5-0, tem moleza para vocês hoje. E eu fui viajar, né, em São Paulo. Aí no carro uma palavra é algo forte, né? Daí, podia ser um 5-1, né, mano? 5-0. Então, usando a fórmula, a soma dos 7 termos é o quê? É o primeiro é o 100, vezes, a razão é quanto? Dobro. Dobro é 2. Quantas são as prestações?
frações? 7 menos 1 dividido por 2 menos 1. 2 menos 1, 1, e não precisa mais de denominador. Então ficou o quê? O 100, que vai multiplicar quem? 2 na 7 menos 1. Não é 2 na sexta. Esse menos 1 está na mesma linha da base da potência. Aqui é um cuidado. Primeiro tem que fazer o 2 na 7. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que vai dar quanto? 128 menos 1. 128 menos 1? 127. E 127 100 vezes é o 127 com mais 2 anos. E aí? Dá para fazer pela forma? Não dá. Mas eu acho que deu mais trabalho. Tá? Então, na soma da PG, é assim. Agora, olha essa aqui da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Cara, eu disse para os meus alunos, quem é que errou essa questão? Tem uma galera que diz assim, seus incompetentes. Vamos aprender a fazer uma questão fácil, sem a fórmula. Não precisava de fórmula nenhuma. Só pensar um pouco. Então tá, considere a progressão geométrica. Primeira coisa que eles não precisam pôr. Considere a sequência. 1, 3, 9. E o aluno tem que descobrir. Isso na prova de vocês aí é mais interessante. Eles não colocaram, mas a gente descobre. O valor de K para que a soma dos K primeiro termo da progressão seja 1093. Então ele está dizendo assim, ó, a soma de K números é 1093. Descubra o valor do K. 1093. Então tá. A soma é dada pela fórmula. O A1, que é 1, primeiro, vezes a razão. 3 dividido para 1, 3. 9 dividido para 3, 3. A razão é 3. Elevado na K, menos 1, dividido por 3 menos 1, igual a 1093. 3 menos 1, 2. O 2 que está dividindo passa para cá, multiplicando. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então fica 3 na K, menos 1, igual. Qual é o dobro de 1093? 2186. Não é? O dobro de 3 é 6. De 9 é 18. Sobe 1. 0 mais 0, 0 mais 1. E 1 mais 1 é 2. O que eu vou fazer com esse menos 1? Trazer para cá. Então vai ficar quanto? 3 na K é igual a 2187. E agora tem que pegar esse camarada, decompor, porque a base é 3. Então tu vai decompor ele tudo em função do 3. Ou seja, eu estou numa equação exponencial. Que a gente ainda não viu, mas vai ver, né? Então 3 ao cubo é igual, se tu decompor isso daqui, vai dar 7 3. E aí, cortou, K igual a 7. Lembra bem. Isso é pela fórmula. Agora, olha só. Isso aqui é pelo método do Giovanni, bem competente. Agora vamos fazer pelo do Danilo Gentili. Vamos lá. 1 mais 3 é quanto? 4. 4 mais 9? 13. Tem que chegar até o 1093. Quantos que eu somei até agora? 3. Qual é o primeiro? Não é o 6? Então, somos os 6 primeiros. No mínimo tem que fazer os 6 primeiros. Então vai lá, o próximo é 27. Então já são 4. 81. Já são 5. 243 são 6. 729 são 7. E assim por diante. Então vai lá. Aqui são 13, com mais 27. 40. 40 mais 81, 121. 121 mais 243, que esse aí eu já o sexto termo, que é a primeira alternativa. Hã? 364. Chegou lá no 1093? Não. Agora soma esse com esse. 9 mais 4, 3. 6 mais... Aí sobra 1, né? 6 mais 2, 8 mais 1,
9. 3 mais 7, 7 mais 3, 10. Sem fórmula. A maioria das questões de progressão geométrica não precisa fórmula para cálculo de soma. Simplesmente as questões são assim. Agora ali, ó, a soma dos termos da PG, 2, 6 pontinhos até o 486. Qual é a razão? 6 dividido para 2, 3. Então o próximo, 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Depois, qual é o próximo depois do 54? 54 vezes 3, 160. E 2? E 162 vezes 3? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 18. Vai fechar aqui, não é? Agora soma. 286 mais 162 vai dar quanto? 648. Tá. Agora soma 54 mais 6. 60? 18 mais 2, 20. 60 mais 20, 80. Soma aí. 8 mais 0, 8. 8 mais 4, 12. 6 mais 1, 7. 728. Beijo. Achei que era 120. Ali duas terminal, 120. Não, 120 e 500 alguma coisa já dava para pensar aqui agora. Letra C, 728. Daí. Sem usar fórmula. Querem fazer pela fórmula? Dá bem mais trabalho. Por quê? Porque eu tenho que pegar e descobrir quantos termos tem aqui para jogar na fórmula. E assim é o que eu fiz. Eu construí os termos que faltavam. Então na prova, sempre vocês podem fazer isso. Tá? Para a prova de vocês, eu acho assim, uma questão tranquila. O que eles podem fazer? Em vez de botar 6, podem pôr por 8. Tá? Mas não vai fugir do 3, do 2, do 5 e do 10. Concordam que, ó, aqui a razão era 2, aqui a razão era 3, aqui a razão era 3. Não é por coincidência, mas é porque é assim mesmo. Né? Depois vocês vão fazer os exercícios que estão na sequência, nós vamos achar em todos eles exatamente isso. Tá? 2, 3. Depois a gente vai falar em exponencial e logaritmo. A base do exponencial e do logaritmo é 2, 3, 5 e 10, gente. É tudo igual. Ou seja, se a gente pegar essas potências e estudar, a gente vai conseguir. Ou seja, para vários conteúdos nós vamos estar bem. Para vários conteúdos. Querem por fórmula ou não precisa? Acho que não, né? Fez? Tá. Vai pela fórmula também. Tranquilo. Vamos falar da soma infinita. Pausa. Voltamos, fizemos mais uns exemplos e trocamos todo o conteúdo. Pode ser? Então tá. Bom, para concluir então essa partezinha de progressão geométrica, ainda não caiu, que eu li também, se o colega ali ou um de vocês, o menino aí, tiver alguma, mas eu não achei assim, progressão geométrica infinita, achar a soma infinita de progressão. Então, se ele pede para calcular os termos de uma PG infinita, se for uma PG infinita, podem ter certeza, a razão que está lá, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ou 1/10. Uma dessas. Mas essa aqui, 1/2, 1/3, 1/5, 1/10, eu já tinha falado para vocês. Essa 1/4 eu vi uma questão de PG infinita que já caiu. Não no concurso de vocês, numa questão de vestibular, tá? Bom, como é que eu vou calcular a soma infinita se eu não sei quantos termos eu tenho que somar? É que, na verdade, o que acontece? Tu nunca vai achar um valor exato. Na verdade, fazer a soma infinita, nós sempre vamos calcular uma aproximação.
Tá? Uma aproximação do valor que a gente pode chegar. Um exemplo, eu quero ir daqui até lá o computador, mas a regra é, eu vou sempre até a metade. Caminhei até a metade, beleza. Agora eu vou caminhar de novo, a outra metade. Caminhei até a metade, vou caminhar de novo até a metade. Materialmente, eu vou encostar no computador, mas matematicamente, eu sempre vou estar a uma distância do computador. Matematicamente, eu nunca vou chegar no computador. Por quê? Porque sempre vai faltar metade do caminho a ser percorrido, certo? Porque eu criei a regra, é sempre a metade. Faltar, sempre caminhar a metade do caminho. Tá? Então, essa ideia pode ajudar vocês na hora de resolver alguma questão referente à progressão geométrica infinita. Então, para calcular a soma infinita, o que a gente precisa? Do primeiro termo da razão. Só. Com esses dois elementos, calcula-se a soma infinita. Fazendo, então, o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. A razão sempre vai ser um número menor que 1, então vai sempre ser 1 menos 1 meio, vai dar 1 meio, 1 menos 1 terço, vai dar 2 terços, 1 menos 1 quarto, 3 quartos, 1 menos 1 quinto, 4 quintos, 1 menos 1 décimo, 9 décimos. Então sempre vai sobrar uma fração aqui embaixo. E como é que a gente divide fração? Conserva o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Sempre vocês vão verificar isso. E a razão, tem alguma questão lá que pode dar um valor negativo. Pode dar. Mas a gente sempre usa o valor da razão em modo entre 0 e 1. Tá? Sempre a gente vai usar essa ideia. Por isso que eu já coloquei aqueles valores aí. Uma questão que já caiu e aí que eu vou dar dica depois para vocês. Aqui, o que muda nas provas é só esse valor aqui. Tá? Só isso que muda. Resolvendo a equação x mais x sobre 2 mais x sobre 4 mais x sobre 8 mais x sobre 16, pontinhos representando a ideia de infinito, infinitamente, o valor igual a 100. Na verdade, é uma aproximação até 100. Ó, eu estou somando valores x sobre 2, x sobre 4, x sobre 8, pontinhos. Vai lá. X sobre 2 dividido por x, se eu dividir x sobre 2 e x, o que vai dar como resposta? 1 meio, a metade. Se eu pegar um x sobre 4 e dividir por x sobre 2, a resposta vai dar 1 meio. E assim por diante. Então eu já sei que a razão é 1 meio. A razão é 1 meio. Se a razão for 1 meio, qual é o primeiro termo da progressão aí? O primeiro termo é exatamente o x, o valor que nós queremos descobrir. Resolver a equação e achar o valor de x. E o 100 é a soma. Ou seja, ele deu a soma, nós achamos a razão e nós queremos achar o A1, ou seja, o valor do x. Então, 100 é igual a x sobre 1 menos 1 meio. Daqui eu tiro que 100 é igual a x sobre 1 chocolate menos a metade do chocolate, vai sobrar a metade. Esse 1 meio que está dividindo, eu não posso passar para cá multiplicando? Posso, né? E multiplicar um número pela metade significa o quê? Pegar a metade dele, para a metade de 100, 50. Então, x é igual a 50. Professor, é coincidência que o primeiro número é 50, a razão é metade e a soma deu 100, que é o dobro? Não, é exatamente essa dica. Se ele dá para ti a soma e a razão é 1 meio, sempre o primeiro termo vai ser a metade da soma. Sempre vai ser a metade. E aí tem umas questõezinhas na prova que aparece assim, 100 mais 50 mais 25 mais pontinhos. Qual é a soma dessa progressão geométrica? 200? 200? Não começou com 50? 50%. Não, 100, perdão, tudo, 100, verdade. 100, 50, 25, vai ser quanto? 200. Porque o primeiro termo é 100. Então a soma vai ser o dobro desse valor.
Aproxima-se ao dobro desse valor. Professor, e se for 1/3? O que vocês acham? 3 vezes. 3 vezes? Quanto que é 1 menos 1/3? 2 vezes. Vai sobrar 2/3. Então, na verdade, é 2/3 do primeiro valor. Tá? Vai dar. Se for aí 1/4, daí você tem 3/4. Então, é 4/3. É 4 vezes, mas tem que dividir por 3. Porque no 1/2, concorda que quando for inverter isso daqui, é por 1, né? 1 é o elemento dentro da multiplicação. Posso apagar aqui e colocar uma regrinha que caiu já também? Que acho interessante para cair na prova de vocês? Acho que dá para aumentar o grau dessa palavra aí, Acho que dá. O zoom dela, né? Agora, no intervalo, eu vou pedir para o Thiago editar para mim. Uma questão que caiu na prova, sim. Dê a soma dessa progressão. Vamos lá? É uma progressão geométrica? 1/6 dividido por 1/2. 1/3? 1/3 vezes 1/6 dá uns 18, né? Então aqui tem que ser 18. Isso, é assim. Porque na verdade aqui era 1/3, 1/6. Então vou fazer essa agora. Tá, e eu quero a soma infinita disso. Como é que eu faço? A soma é igual ao primeiro termo, 1/2, dividido por 1 menos a razão que nós achamos que é 1/3. Então a soma é 1/2 dividido por, de 1 tiro 1/3, vai sobrar 2/3. O que eu faço? Conservo o primeiro, multiplico o terço do segundo. E isso vai dar quanto? 3/4. Veja, por que deu isso? Porque era uma soma de frações. Uma soma de frações. Tá? Uma soma de frações. Era 1/3, 1/6, 1/12, tá? Então essa vai estar na lista de vocês. Aqui eu dei um exemplo diferente, né? Então eu posso pôr na lista. Mas a regra é a mesma. Frações ou aquela regrinha lá assim. Bem tranquilo. Para vocês não vai cair, que nem caiu uma vez aqui na UFSM.